Bonjour à tous! Hoje eu vim aqui falar para vocês sobre uma coisa que me incomodou um pouco. Eu quero ser bem breve, porque é um assunto que é bem polêmico, tá? É mais para os brasileiros, realmente, porque eu tenho muitos seguidores em outros países, principalmente na minha página do Facebook. Eu tenho bastante gente do norte da África, enfim, de numerosos países muçulmanos, árabes, África Negra, que me seguem principalmente no Facebook, mas isso que eu vou falar é essencialmente para os brasileiros que descobriram agora, com a Copa do Mundo, um pouquinho mais da França. Bom, vamos falar sobre os casos de violência urbana que aconteceram durante a comemoração do, não somente do 14 de julho, mas do dia 15 de julho, que foi a comemoração da Copa mesmo, de os vencedores da Copa, os campeões da Copa. Bom, muita gente ficou chocada com os casos de vandalismo urbano que houve na Champs-Élysées, em Paris, que foi o que mais apareceu, mas houve em vários lugares do país, em várias cidades grandes, mesmo na cidade que eu morei também teve, lá em Rouen, vandalismo urbano. E isso deixou muitos brasileiros chocados, dizendo: nossa, mas a França não é um país de primeiro mundo, o que é isso? É assim que eles comemoram a Copa do Mundo? Como se fosse diferente do que acontece no Brasil. A gente sabe que todo local que tem aglomeração de pessoas pode acontecer tipos de violência. Quebrar ponto de ônibus, quebrar vitrine, teve supermercados, supérette, a gente fala, né? São mini mercados que foram assaltados, mas quando se coloca dentro da proporção do número de pessoas que estava, por exemplo, na Champs-Élysées, eu acredito que foi mais de 1 milhão, eu não achei uma estatística, eu vi uma em torno de 300 mil, mas francamente, eu olhando a Avenida Champs-Élysées, não tinha 300 mil, certamente aquilo passava de 1 milhão de pessoas nas ruas de Paris. Foram um pouco mais de 300 pessoas que foram presas. Vamos considerar que muita gente não foi presa, que também causou vandalismo. Vamos dobrar esse número, 600, talvez 1.000 pessoas. Para o tamanho da festa, para o tamanho da quantidade de pessoas realmente que estava na Champs-Élysées, isso é um número muito pequeno, um número muito baixo, e que acontece em toda cidade grande. Todas as vezes que eu digo para os meus alunos ou para as pessoas que entram em contato comigo, pedindo informação sobre viagem a Paris, eu falo: lembre-se, Paris é uma cidade grande, é como andar em São Paulo. A aglomeração de Paris, toda a região metropolitana, são 18 milhões de pessoas. 18, desculpe, 15 milhões de pessoas, enquanto São Paulo, 18 milhões de pessoas. Então, assim, a gente tá como se estivesse em São Paulo. Tem violência, tem tráfico de drogas, a gente encontra de tudo, tá? Existe casos de estupro, existe caso de roubo em metrô. Roubo em metrô é uma das coisas mais comuns que tem. Eu sempre falo: gente, toma cuidado com carteira, toma cuidado com seu celular. Não ande em Paris como se você estivesse andando numa cidade pequena. Não é porque nós estamos numa cidade que, um país que é desenvolvido, num país que tem os melhores PIBs do mundo, né, uma renda per capita que é relativamente melhor do que a nossa, então considerado um país rico, que não existe pobreza, que não existe violência. Existe. Então, assim, o que me pareceu é que o brasileiro descobriu a França. Taca fogo em carros é uma coisa que se faz já há décadas. Pelo menos 2 décadas facilmente, que é mais ou menos o período que eu estou envolvida com a França, do período que eu conheço. Eu estou há 2 décadas envolvidas com a França, e essas 2 décadas, queimar carro é praticamente uma tradição, dia 31 de dezembro e dia 14 de julho. 14 de julho um pouco menos, mas dia 31 de dezembro, muito comum. Eu vim até fazer alguns prints de jornal, para mostrar para vocês. Deixa eu dar uma procurada aqui entre os meus prints, para vocês perceberem que esse número, na verdade, sempre aconteceu. Le Point.
Vamos lá, dia 2 de janeiro de 2018, o fenômeno habitual na noite do dia 31 de dezembro, 1º de janeiro. Mais uma vez, os veículos foram queimados, incendiados por criminosos. Na segunda-feira à noite, no local, em um comunicado feito em rede social, o Ministério do Interior anunciou um total de 1.031 veículos que foram incendiados na noite do dia 31 para o dia 1º, na São Silvestre. Tá? Isso aqui, então, foi desse ano, no número 1.031. Tá? É meio chocante, mas isso começou há muito tempo atrás. Começou, vá lá, eu não sei exatamente como dizer isso, se somente existe essa razão, tá? Mas uma das razões era, em muitos bairros mais pobres, mais com dificuldade financeira, muitas vezes o carro quebrava, a pessoa não tinha condição de consertar o carro dela. Então, para pegar o dinheiro do seguro, eles tacavam fogo. E isso foi aumentando. Lógico que não é a única razão, existem outras razões. Muitos adolescentes, para ver o bairro deles aparecer no noticiário, tacavam fogo em carros. E se a gente se reporta a um tempo atrás, tipo 200 anos atrás, não na época da Revolução, teve muita coisa queimada também. Então, vamos dizer assim, franceses gostam de tacar fogo. 2016, no Réveillon, 650 carros queimados e 457 anti-apelações, mais 301 prisões. 301 prisões. Le Parisien, 2016. No Le Monde saiu em 2010. Em uma década, o fenômeno dos carros queimados se estendeu e se banalizou. Tem 10 a 15 anos, 2010, né? De 10 a 15 anos, a publicação das estatísticas de carros queimados no dia de Ano Novo, em particular em Estrasburgo, criado, fez a política mediática um pouco mais importante. E a direita acusa o governo de Lionel Jospin, então, na época, no poder, não responder aos problemas de insegurança. Isso foi em 1999, então, quando começa a aparecer com mais fervor na época. Foi em 99, não, em 1998 houve 14 mil incêndios voluntários. Le Monde. Okay? Então, esses aqui são somente alguns prints. Em 2005, houve uma revolta muito grande na periferia parisiense. Não sei se vocês lembram, houve carros queimados. Nossa, foi enorme. Naquele ano, são mais de 45 mil carros queimados, 45.588 veículos, no qual, durante o período das revoltas, foram 10 mil carros. Tá? E ainda no ano de 2006, foram 44.157 carros queimados no total do ano, no total do país. A gente pode lembrar que a França não é Paris, e nós temos muitas outras cidades envolvidas com todo esse tipo de violência. Então, as estatísticas mostram do país. As autoridades policiais insistem no fato de que as violências urbanas não explicam uma parte desse fogo e colocam na frente a multiplicidade na motivação incendiária. Então, são múltiplos fatores para que as pessoas façam isso, em particular, o golpe do seguro. Para tentar fazer desaparecer, então, as digitais de quem tacou fogo nos carros, ou da violência, ou de uma vingança em particular, ou conflitos entre vizinhos. Tá vendo? Existe de tudo. Dia 14 de julho também é uma data muito comum para se fazer isso. Um outro print que eu fiz, eu simplesmente coloquei lá sobre esse tipo de violência, carros incendiados no Google, para pegar, fazer essa busca de jornais,
E eu encontro assim, ó, as estatísticas. 1000 carros aqui, outros tantos mil ali, em vários anos diferentes, ok? Para mostrar que isso é um fenômeno antigo, mas que, felizmente, com o passar do tempo, ele caiu bastante. Isso aqui é somente da São Silvestre, do dia 1º de janeiro. Tá vendo que veio caindo, caindo, teve uma subida e depois caiu novamente. Tá? Então, em 2003 foram 32.000 carros queimados, chegou a 46.000 em 2007, e depois, agora em 2011, ele caiu para 40.000, em média. Tá? Não vou dar tantos detalhes, mas depois, se vocês quiserem, vocês podem procurar aí na internet. Diferentes jornais respondem sobre isso. Agora, uma das coisas que eu vi bastante aqui no Brasil, as pessoas dizerem que isso era culpa dos imigrantes, e ainda diziam imigrantes ilegais. Não, isso não é culpa dos imigrantes. Assim como o terrorismo não é imigrante também que causa terrorismo. Tá? São franceses. São essas fotos todas que abalaram o Brasil, descobrindo a França. Nossa, na França existe violência. Para mim chegou a ser até engraçado, desculpa. Essas pessoas que fazem esse vandalismo são franceses. Mesmo que eles tenham tido origem árabe, origem africana, eles são franceses de primeira, segunda, terceira geração. Não são imigrantes, eles moram, nasceram na França. Os terroristas que fizeram os ataques terroristas eram franceses, não eram imigrantes. Ninguém veio da Síria, um sírio veio de lá e tal, para causar terrorismo na França, no Estado Islâmico. Ou vieram do Iraque. Não, são franceses. É por isso que o caso é tão complexo, por isso que o caso é muito difícil. Tem gente que diz assim, expulse os imigrantes. Expulsar quem? Se eles nasceram na França. É como se dissesse que eu, que sou bisneta de italianos, fosse imigrante. É a mesma coisa. Ou a pessoa que ele é neto de um imigrante europeu, porque no Brasil todo mundo é imigrante de algum lugar, a não ser que você venha de uma família indígena, você vai ser imigrante em algum lugar, né? Eu falo de mim porque eu venho de uma família, tanto de pai como mãe, que são italianos, né? De origem italiana. Mas eu não sou imigrante, os meus pais não eram imigrantes, os imigrantes foram meus bisavós, que vieram da Europa. Então, fica para vocês essa história um pouco da xenofobia que a gente percebe, tanto aqui no Brasil falando deles, como eles mesmos que falam deles mesmos, dizendo que isso tem muito a ver com a imigração. Na verdade, se a gente precisaria de muito mais tempo, uma aula muito maior para falar sobre Le Trente Glorieuse, que é no pós-guerra, quando a imigração da África chega na França, de ex-colônias ou de colônias, e que se esperava que essas pessoas depois repartissem os seus países, depois da reconstrução pós-guerra, e de todo o essor, quando existe um crescimento da indústria no pós-guerra, né, que a gente chama de Trente Glorieuses, esse período, 1945 a 1975. E essas pessoas, elas não repartem para os seus países, na verdade, elas chamam suas famílias para morar com elas na França. E a gente tem, então, todo um fenômeno de imigração desse período. Então, esses vândalos de hoje não são imigrantes. São filhos, netos, são pessoas que moraram de imigrante, mas que nasceram na França. Então, eles são franceses, ok? Então, era um pouquinho que eu gostaria de falar para vocês, um pouquinho das coisas que eu conheço. Não levem tudo como verdade única, porque os fatores são múltiplos e tem muito mais história aí dentro. Então, eu convido vocês a fazerem buscas e a lerem mais sobre o assunto, ok? Então, fica isso aí para vocês dessa vez. Au revoir e à bientôt à tous!